Graça e paz, amados. Eu os convido a abrir a Escritura na primeira carta, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. 1 Reis 17. O texto que vai servir de base para a nossa pregação é o que está entre os versículos 17 e 24. 1 Reis 17, do 17 ao 24. Diz assim a palavra de Deus: Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Senhor nosso Deus, agora que lemos a Escritura Sagrada, reconhecemos, Senhor Deus, que ela é a tua palavra e que ela tem autoridade sobre as nossas vidas e que ela é inerrante, ela é inequívoca e ela é apta a falar ao nosso coração e nos converter. Por isso te pedimos, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito use deste eficaz instrumento para moldar os nossos corações e as nossas vidas em conformidade com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Uma das fábulas mais conhecidas de todos os tempos é a da tartaruga e da lebre. Eu aprendi com 6 anos de idade, no antigo pré-primário. E é uma história que, de certa forma, nos incomoda, porque se trata daquele coelho ou daquela lebre muito ligeira, muito esperta, que aposta a corrida com uma tartaruga. Como ela sai disparada na frente, em algum momento ela se dá ao luxo de parar para tirar uma soneca, esnobando da capacidade da concorrente alcançá-la. Acontece que ela dorme demais e a tartaruga passa na frente e vence a corrida. Embora as fábulas tenham como personagem animais, elas falam de comportamentos dos seres humanos. E os seres humanos comumente se sentem acomodados. Faz parte da nossa característica nos acomodar quando estamos diante de algum tipo de prosperidade. É comum vermos até mesmo pessoas que alcançaram uma prosperidade apenas relativa, como, por exemplo, um escravo nos tempos da escravidão no Brasil, que por ter alcançado algum tipo de confiança do seu dono, se via na incumbência e com orgulho de caçar os outros escravos, de infligir castigo nos outros escravos, nos seus irmãos de raça, enfim.
mostrando assim algo como se fosse uma grande vantagem. No entanto, para a sociedade ele continuava sendo um mero escravo, da mesma forma. Mas o fato é que um pouco de prosperidade faz com que o nosso coração se agigante e veja a vida de uma perspectiva distorcida, como se a gente tivesse realmente uma vantagem inabalável e invulnerável. Tal era, muito provavelmente, a situação da viúva de Sarepta e de Elias no contexto dessa passagem. Acontece, os irmãos se recordam, que Elias havia profetizado uma sentença terrível contra o povo de Israel. O povo de Israel havia se desviado do caminho do Senhor e seguido após os Baalim, e, enfim, os deuses dos fenícios. O seu rei Acabe havia se casado com uma profetisa, uma sacerdotisa de Baal e de Azerá, e havia instituído esta religião no seio de Israel, matando todos os profetas do Deus vivo. Elias, então, vem de longe, vem de uma terra pacata, de uma terra erma, de uma terra nas montanhas, a saber, a Tisbe, da região de Gileade, e ele se põe na presença do rei, sem autoridade nenhuma da parte dele, mas com a plena certeza de que ele estava na presença de Deus. Coran Deo, ou seja, Deus estava ali e ele não tinha o que temer. Então ele fala com ousadia a mensagem do Senhor. E a mensagem do Senhor era uma resposta a uma oração que ele já fizera há muito tempo, pelo menos 6 meses, de que parasse de chover. Que pedido mais estranho, porque normalmente a gente pede pela prosperidade do nosso povo. Elias pediu para que parasse de chover, porque a mitologia daquele tempo fazia crer que Baal era o Deus das tempestades, era o Deus que mandava a chuva. Então, era necessário que o povo de Deus entendesse que só existe um capaz de mandar ou de reter a chuva, o Deus vivo. E, de fato, o céu secou como um bronze e a terra se tornou dura como ferro por falta da chuva. E Elias, então, foi se esconder no ribeiro de Querite, onde Deus o sustentava com carne e pão que eram levados a ele por corvos. Quando a água do ribeiro secou, Deus ordenou que ele fosse até Sarepta, uma cidade que ficava fora do território de Israel, e vejam só que ironia, dentro da Fenícia, dentro do território de Sidom, terra em que reinava o pai de Jezabel. Elias era foragido em Israel, mas não era menos foragido na Fenícia, nas terras de Tiro e Sidom. Não era menos foragido. Ele ali também seria perseguido. Acontece que Deus diz a ele que havia ordenado uma viúva, isto é, havia preparado de antemão o coração de uma viúva, para que quando ela o visse, inclinasse o seu coração a sustentá-lo. Porque Deus não aparece a ela numa visão, mas é certo que tudo aquilo que Deus pré-ordenou aconteceu. E aquela mulher, então, se mostra humilde, se mostra hospitaleira e uma mulher de fé, porque reconhece que aquele era um varão de Deus e resolve, então, partilhar o pouco que lhe restava do seu pão. Um bocado de farinha numa panela e um resto de azeite numa botija. E Elias, então, da parte do Senhor, diz àquela mulher que então a farinha não se acabaria e nem o azeite. E de fato, se passaram muitos dias. E toda vez que ela retirava um punhado de farinha ou um punhado de azeite para fazer um pão, o nível dentro do pote continuava o mesmo. Deus não deu um armário, uma despensa cheia de mantimentos.
mas o pão de cada dia estava garantido. E a cada dia que passava, eles se lembravam, na presença de Elias, de que era Deus quem os estava sustentando. Mas eu chego então no ponto em que começa essa passagem. Em toda parte havia fome. Os vizinhos daquela viúva, aquela altura dos acontecimentos, provavelmente já não se alimentava tão bem quanto ela, apesar de que ela só comia pão e água. Mas, em tempo de seca, era um manjar, era o que os mantinha vivos. E possivelmente, o coração deles se inclinava para acreditar que de alguma forma eles eram, enfim, mais bem-aventurados do que os seus vizinhos, do que todos ao redor. Veja, a viúva tinha um profeta morando na sua própria casa. Um profeta que trouxe a mensagem de Deus de que a farinha não acabaria. Bom, ela estava ali bem protegida, não é verdade? Ela estava perto do profeta, do homem de Deus. Então ela estava bem salvaguardada. E a comida que não acabava trazia ao seu coração, sem dúvida alguma, relativa prosperidade, que trazia uma falsa impressão de segurança e de invulnerabilidade. Como o nosso coração é tolo, como nós somos limitados em pensar que porque recebemos algumas bênçãos de Deus, isso faz de nós pessoas inabaláveis. Ou isto é alguma garantia de que mal nenhum vai nos atingir. De fato, esse tem sido um dos discursos preferidos nos dias de hoje. A ideia de que você, sendo fiel a Deus, será próspero, e então, se você for fiel e não cair em pecado, o mal não vai te atingir. E se você ficar doente é porque pecou. Então, né? Você que pisou na bola. Mas se você for fiel, nada vai acontecer com você. Mas o fato é que depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Na maneira como este acontecimento é narrado, dá a impressão de que foi uma enfermidade fulminante, algum tipo de mal súbito, que não permitiu à mulher sequer chamar o profeta para que ele interviesse com uma oração pedindo a Deus que o menino não morresse. A morte veio de forma completamente inesperada e súbita. E ele morreu. A prosperidade, o conforto, a segurança, a invulnerabilidade se mostraram um sentimento falso. Se mostraram um sentimento, irreal. A realidade estava ali dura, cruel, na frente dos olhos da viúva. Até mesmo ela, que acolhera tão hospitalariamente o profeta, foi alvo do infortúnio, foi alvo da calamidade. O seu filhinho, a sua esperança. Naquele tempo, uma viúva, ela só tinha alguma esperança de subsistência, se ela pudesse de alguma forma levar adiante o nome do seu marido. E para que o nome do seu marido falecido fosse adiante, ela precisava ter um filho, e um filho homem. Ao morrer, o filho único da viúva, não acabava somente o relacionamento entre uma mãe e um filho, mas acabava também a esperança de um futuro digno para aquela mulher. Porque Deus estaria permitindo tamanha calamidade para alguém
que ele próprio designou para acolher o profeta, para alguém que ele próprio era capaz de perceber que era uma pessoa generosa, que era uma pessoa hospitaleira, que era uma pessoa que creu nas palavras do profeta e o acolheu no tempo da perseguição e da seca. A calamidade vai trazer alguns ensinamentos importantes, tanto para a viúva quanto para Elias. E eu gostaria de enfocar nesta noite aquilo que eu acredito que é o principal ensinamento deste infortúnio na vida daqueles dois. É que a calamidade ensinou Elias, a viúva, a dependerem de Deus. E de que maneira isto aconteceu? Em primeiro lugar, vamos ao versículo 18. A mulher diz a Elias o seguinte: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? É uma resposta um tanto surpreendente. Normalmente, alguma pessoa que a gente conhece, ou talvez alguns dentre nós, reagiria a este fato com interrogações, dizendo: por quê? Por que Deus levou meu filho? Ou por que eu? Por que comigo? Uma outra reação seria de revolta, dizendo: não é justo Deus fazer isso comigo? Isso não está certo? Eu fui fiel, eu acolhi o profeta, eu tirei praticamente o pão da boca do meu filho e dei para ele. Está certo que Deus nos sustentou até aqui, mas com que objetivo? Isto não é justo, Deus não pode fazer isso comigo, Ele não é digno da minha adoração. Olha, não sei se alguns de nós já pensou isso em algum momento de desespero, mas o nome disso é blasfêmia. E é de se esperar que ela cometesse esse pecado, mas ao invés disso, ela apenas pergunta ao profeta: você veio aqui me lembrar do meu pecado? O Salmo 30, nos seus versículos 6 e 7, os irmãos não precisam procurar. Vai dizer o seguinte: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. É aquilo que a gente estava falando. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Ou seja, Deus me deu paz, segurança, prosperidade, mas foi só Deus virar o rosto e eu fiquei conturbado. Ou seja, eu estremeci. Essa é a tendência de achar que somos inabaláveis. Isto é um fato que nós não podemos ser ingênuos a respeito. João 6,49, Jesus conversando, pregando aquelas pessoas para quem ele tinha multiplicado os pães no dia anterior e que agora atravessaram o mar atrás de mais pão, diz o seguinte: os seus pais comeram maná no deserto e morreram. Ou seja, todas aquelas bênçãos que eles receberam não foram garantia de uma vida eterna, não foram garantia de uma prosperidade sem fim. Eles experimentaram o pão que desceu do céu e morreram. E Jesus, diante, vai dizer que eles precisariam do verdadeiro pão que desce do céu, a saber, Ele próprio, o pão da vida. Hebreus 12:6, nós lemos na liturgia, diz que o Senhor castiga a quem ama e disciplina aquele que Ele
considera como filho. Então, também ingenuidade, acharmos que a paz e a prosperidade vão perdurar na nossa vida para sempre. Há algum motivo em Deus permitir calamidades em nossa vida. E 1 Pedro 4,12, também lida nessa liturgia, diz assim: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, dizendo que a tribulação surge para nos provar e para que nós sejamos aprovados e estimulados no crescimento espiritual. Enfim, a calamidade chegou para aquela viúva. E aquela viúva, ao invés de blasfemar, algo muito forte, algo muito emblemático, surgiu imediatamente no seu coração. Ela tinha um passado. Aquela mulher era fenícia. Ela havia adorado e servido um falso ídolo, o falso deus da chuva, a falsa deusa da fertilidade, Baal e Azerá e as suas múltiplas versões. Quem sabe em meio a orgias, quem sabe com sacrifícios de seres humanos, quem sabe com outros tipos de imoralidades. Aquela mulher já havia participado disso ou sido conivente. Aquilo fazia parte do seu passado até o dia que ela conheceu o homem de Deus. Então, naquele momento, tendo já convivido com o homem de Deus, Elias, ela olha para o seu passado e reconhece que ela andou em pecado. E ela pergunta: é agora que Deus iria cobrar a minha dívida? Veja, ela não está dizendo que Deus era injusto com ela. Ela não está dizendo que Deus não tinha o direito. Ela apenas coloca em palavras doloridas: é para isso que você veio? Você veio me abençoar? Veio me mostrar que você é um servo do Deus vivo e verdadeiro? E agora cobrar o meu pecado? A verdade é que todo homem, todo ser humano sincero diante de Deus, ao contemplar a sua bondade, ao contemplar a sua santidade, ao contemplar as suas bênçãos, inevitavelmente vai se deparar com o fato de que não é merecedor de nenhuma delas, de que não é merecedor de sequer a bênção mais corriqueira, como a da respiração, né? Ou a de acordar de manhã com saúde e sair para o trabalho, ou de uma chuva que cai no meu quintal. Não somos dignos, de maneira que a calamidade, tendo vindo após um período de relativa prosperidade, foi um fato evidente na vida daquela viúva para que o seu passado viesse à tona. Ao invés de perguntar por quê, ao invés de blasfemar, ela sabia que Deus era justo. Então, a calamidade nos ensina a depender de Deus, em primeiro lugar, trazendo à memória a nossa iniquidade. Ela nos faz perceber que somos indignos diante de Deus. E se somos indignos, precisamos de ajuda. Falamos muito sobre um Salvador. Falamos muito sobre salvação. Mas quem precisa de salvação é quem está perdido. A iniquidade nos lembra isso. E é o primeiro passo para termos uma vida de dependência com Deus. Em segundo lugar, vamos voltar os olhos para o versículo 19. Então disse ela, ele lhe disse: dá-me o teu filho. E aí, o que acontece é o seguinte: ele toma o menino nos braços, sem dizer uma palavra, ele sobe ao seu quarto, ou seja, ele se retira, ele se tranca em um local fechado, e ele passa a ter um momento de comunhão privativa com Deus,
ele se coloca em situação de oração, de súplica, ele clama ao Senhor e conversa com ele nos seguintes termos: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Eu queria chamar a atenção que Elias não contra-argumentou a pergunta da viúva. Ele não ficou especulando. Se acontecesse na nossa família, se acontecesse com um amigo nosso, se acontecesse com um irmão da igreja, que viesse até você e quisesse fazer perguntas teológicas, bem naquela hora, será que Deus está cobrando o meu pecado? Será que é porque eu fui assim no passado? Será que, enfim, a tendência é que a gente tentasse responder. A tendência é que a gente, de alguma forma, buscasse um entendimento para, enfim, dar uma resposta pronta. Foi o erro no qual caíram os 3 amigos de Jó. Eles queriam dar uma resposta para Jó e trouxeram ali palavras prontas, né? Clichês, desses que a gente conhece e ouve para todo lado. Ah, você está assim porque você pecou. Ah, você está assim porque tem algum problema com você. Enfim, e pode ser que outras palavras até piores surjam nesse momento, ao invés de trazer conforto, vai trazer confusão, tristeza. Ao invés disso, Elias foi orar. Ele não abriu a sua boca, ele foi orar. De maneira que, se a calamidade serve para alguma coisa, ela serve para nos ensinar a respeito da oração. Ela nos inclina à oração. Ela nos constrange à oração. Ela cria uma situação na nossa vida que nós não temos outra alternativa senão orar. Porque quando estamos com os nossos corações abastados, quando estamos com a nossa barriga cheia, quando estamos gozando conforto e paz, nós nos esquecemos de orar. Ou oramos mecanicamente, sem fervor, sem necessidade, sem urgência. Elias, no entanto, não perde tempo em discutir com a mulher coisa alguma. Ele vai se encontrar com Deus. E nós aprendemos aqui, nesse pedacinho do texto, a respeito de uma oração eficaz, de uma oração que Deus ouve, e ela nos ensina. Eu creio que mesmo entre crentes antigos, essa pergunta é atual. Como eu devo orar para ser ouvido? Qual é a maneira correta de orar, de entrar na presença de Deus? E a oração de Elias nos traz aqui 7 ensinamentos que eu vou passar rapidamente. Primeiramente, Elias se retirou para estar a sós com Deus. Versículo 19 diz que ele o levou para cima no quarto onde ele se hospedava. Jesus aponta o erro de muitos crentes que oram em público com o objetivo de ser ouvido pelas pessoas, ou de serem vistos, e de receberem algum tipo de elogio. E diz, bom, eles já receberam o que procuravam. Vocês, no entanto, vão para o seu quarto e tranquem a porta, ali o teu pai que te ouve em secreto te recompensará. Eu costumo dizer que essa não é uma regra geral, no sentido de que, ou melhor, não é a regra literal, no sentido de que toda vez você precisa se trancar no quarto para orar. Mas toda vez que você entrar em conversa com Deus, você deve agir como se só estivesse você e Ele. Ou seja, mesmo você no meio da comunidade, lembrar que é com Deus que você está conversando e com mais ninguém. Elias, então, em primeiro lugar, se retirou para estar a sós com Deus. Em segundo lugar,
o texto diz, já no versículo 20, que ele clamou ao Senhor. A palavra clamar nos aponta para algo fundamental na oração, que é o fervor. Por quê? Porque clamar não é simplesmente pedir. Clamar é derramar o coração, é gritar, é chorar, é se expor diante de Deus, sem reservas. É não ter receio do que os outros vão pensar. É não reter nada de Deus, mas colocar tudo na presença dEle. É dar um suspiro, como se fosse o último. Como se fosse o último. Como se fosse o derradeiro. Como se fosse a última coisa que você poderia fazer. Pedir aquilo ao Senhor e depois morrer. Mas você sabe que não vai morrer. Porque Deus ouve as orações. Em primeiro lugar, orar a sós. Em segundo lugar, fervor na oração. Em terceiro lugar, vejam as palavras. Ó Senhor, meu Deus. Quando ele diz, meu Deus, ele está mostrando um interesse pessoal no Senhor. Ele está declarando a relação que ele tem com Deus baseado no pacto, na aliança, nas promessas. Ele está recorrendo àquela abertura, aquele chamado, aquele convite que o próprio Deus faz para que nós, como filhos, entremos na sua presença. Então, diferente de muitos de nós que já começam a oração como uma espécie de cabeçalho, daqueles que se usa para redigir um texto a um juiz, ou a um prefeito, ou uma autoridade, cheio de advérbios, cheio de adjetivos, cheio de firulas. O Senhor, mediante as suas promessas, nos convida como filhos a entrar na sua presença, e Jesus nos ensina a orar dizendo, Pai nosso, que estás nos céus. Elias recorre a essas alianças, mostrando a sua dependência de Deus, ao dizer Senhor, ou Yahvé, meu Deus. O Senhor não é apenas o Deus dos deuses, o Deus dos exércitos, o Deus soberano. O Senhor é um Deus em relação comigo, um Deus que me ama, um Deus que me ouve, um Deus que me acolhe e que tem promessas para mim. Em quarto lugar, pois eu vou repetir para quem está anotando. Ele mostra conforto nos atributos de Deus. Veja, ele não se escora em si. Ele não se escora naquilo que a gente costuma chamar de o poder da oração. Porque muitas pessoas estão mais confiados no fato de estarem orando ou de estarem fazendo determinados tipos de oração, como se fossem rezas, como se fossem mantras ou palavras mágicas. Mas ele tinha conforto no fato de que Deus era soberano, de que Deus era supremo. E a gente vê isso no versículo 20, quando ele fala, também até esta viúva afligiste. Ou seja, ele sabia que aquilo que aconteceu com a viúva não foi obra do acaso. Ele sabia que o que aconteceu com a viúva e com o filho da viúva não foi um tipo de acontecimento fortuito que escapou ao poder de Deus, que escapou aos seus planos, que pegou Deus de surpresa, que Deus não teve, quem sabe, poder para evitar ou não teve interesse. Pelo contrário, na sua oração ele reafirma que foi Deus quem afligiu aquela viúva. Elias, com toda certeza, não sabia ainda o porquê. Como nós não sabemos os porquês quando nós somos afligidos. Mas o crente precisa ter uma certeza no seu coração. Quando o mal sobrevém, ele não sobrevém à revelia de Deus. Jó, quando arguido pela sua esposa, que dizia para ele blasfemar e renegar a Deus, ele diz, Deus me fez o bem e não vai fazer também o mal?
Jamais. Jamais eu vou abandonar o Senhor. E aí eu queria dizer para vocês que o fato de nós sabermos que Deus está no controle, até mesmo das coisas ruins que nos sobrevêm, é um motivo de conforto para o nosso coração. Porque o mal que Deus permite na nossa vida é um mal calculado. É um mal que visa o nosso bem. Não é o mal que vem do inimigo. Não é o mal que vem da má sorte, que vem do acaso. Não. Mas é um mal que Deus permite dentro de um cenário que nós criamos pelo nosso pecado lá atrás, né? Um cenário de pecado e de miséria, em que o mal vai fazer parte da nossa vida e, no entanto, Deus permite com que ele sobrevenha na hora certa, no tempo certo e ainda assim para produzir bem. Ele faz tudo cooperar para o bem daqueles que o amam, são chamados segundo o seu propósito. Ele, como diz José aos seus irmãos, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que se conservasse a vida na terra, como hoje se vê. De maneira que, ao entrarmos em comunhão com Deus na oração, devemos encontrar conforto nos seus atributos, a saber, na sua soberania e na sua supremacia. Em quinto lugar, nós vemos que a oração de Elias nos ensina porque ele foi sincero e insistente. Após clamar ao Senhor a primeira vez, ele se estende 3 vezes sobre o menino, clamando: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Eu abro um parênteses aqui para lembrar aos irmãos que Elias estava ainda iniciando o seu grande desafio. Ele não estava ainda nem perto da sua maior tarefa. Ele havia já ameaçado Acabe e Deus fez com que Elias se retirasse de cena. Cedo ou tarde ele teria que voltar à presença de Acabe. Cedo ou tarde ele teria que dar um ultimato a Acabe. Cedo ou tarde a glória de Deus iria se manifestar, como nós sabemos que se manifestou pelo fogo que caiu do céu. Aqui não tem problema dar spoiler, né? Vocês conhecem a história? Acontece que Elias já tinha tido provas com Deus pelo fato de ter sido sustentado no ribeiro de Querite por corvos. Ele tinha tido prova com Deus pelo fato de ter sido sustentado na casa de uma viúva que não tinha farinha nem azeite suficiente para sustentá-lo. Mas o fato é que Elias também estava sendo provado ali. Ele precisava de uma prova num estágio maior do que o que ele já tinha enfrentado. Porque o que viria era ainda pior. Quando ele tivesse que encarar Acabe e Jezabel, ele estaria encarando a sua própria sentença de morte. Então, naquele momento, é como se Deus perguntasse a Elias: você crê na amplitude do meu poder? Você crê que eu sou capaz de fazer algo que nunca foi feito antes? Nunca na história da humanidade se tem registro, antes deste texto que nós acabamos de ler, que uma pessoa tivesse sido ressuscitada. Nós conhecemos várias histórias, todas elas depois deste fato. Elias nunca tinha ouvido falar de alguém que ressuscitou dentre os mortos. É como se Deus perguntasse: você crê que eu sou capaz de fazer algo inaudito? Elias, então, mostra a sua fé no Senhor. Não pelo simples fato de orar, como muitas vezes nós oramos e dizemos: já orei, está orado, seja o que Deus quiser.
E a gente fala, faça-se a tua vontade, muitas vezes como um desencargo de consciência. Do tipo, agora é com Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Se ele quiser fazer, ele faz. Mas a verdade é que a Bíblia, ela não nos exime da necessidade de recorrer a Deus com fé. Confiar na soberania de Deus não é abrir mão de uma convicção plena de que Deus é capaz, de que Deus é poderoso e, acima de tudo, de que Deus é fiel às suas promessas, aos seus propósitos. Elias tinha uma missão para cumprir, aquela missão seria cumprida, e ela não seria cumprida enquanto ele não estivesse pronto para saber do que Deus era capaz. Vejam, uma pessoa ressuscitar ainda é mais fácil de acreditar do que um fogo cair do céu e consumir um altar e água e fosso e tudo mais, como iria acontecer posteriormente. E Elias, então, ao invés de simplesmente orar por desencargo de consciência, ele entra naquele quarto com a missão de não sair dali até que Deus respondesse. E ele, como que, num simbolismo, né? Porque é difícil até de entender os detalhes do que Elias queria ali, mas o fato é que ao se colocar sobre o corpo do menino, Elias, com esse gesto, mostrava não somente uma esperança, mas uma convicção de que Deus tornaria a infundir a alma dele no seu corpo. E ele não faz isso uma vez, ele faz duas, ele faz três. Ou seja, ele insiste, ele é sincero, ele é persistente na sua oração, como nós também devemos ser. A sexta característica da oração de Elias, a qual ele foi constrangido a fazer no meio da calamidade, é que ele apela à misericórdia de Deus. Ele, no versículo 21, voltando um pouquinho, no versículo 20, esta viúva com quem me hospedo, ele clama a Deus. Ele certamente está dizendo, Senhor, lembra-te de que ela é uma viúva. Senhor, lembra-te de que ela me acolheu. Lembra-te de que ela foi hospitaleira. Em outras palavras, ele está sendo misericordioso, mas acima de tudo, apelando à misericórdia de Deus. É um outro atributo. Vejam que uma das principais características dos heróis da fé é recorrer aos atributos de Deus. Já falamos da soberania e agora estamos falando da misericórdia. Já falamos das promessas deles, da aliança, quando ele diz, meu Deus. E é assim. Por que nós oramos tão mal? Porque nós conhecemos pouco o nosso Deus. Porque se conhecêssemos e tivéssemos experiências diárias com os seus atributos, nós, como quem fala com um amigo, recorreríamos imediatamente. Eu tenho experiência de que Deus é misericordioso. Então eu sei que se eu clamar a misericórdia dele, ele atenderá. Elias fez isso com conhecimento de causa. Senhor, até esta viúva com quem me hospedo, ele apela à misericórdia de Deus. E finalmente, irmãos, o auge de toda oração, ele faz uma petição objetiva, quando ele diz, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Percebeu como a gente enrola com Deus quando está orando para uma pessoa doente? Bom, Senhor, veja bem, se o Senhor quiser, eu não sei o que o Senhor quer, mas o que o Senhor quiser está bom, e que assim seja a tua vontade e tal. Ao invés de dizer, Senhor, seja glorificado e cura o câncer deste irmão. É lógico que eu não estou aqui incentivando a igreja a virar aí uma metralhadora de disparates, né? Proferindo aí profecias de cura, quando isso não vem
como fruto de convicção da parte de Deus. O que eu estou dizendo é que quando nós passamos a ter uma vida de conhecimento dos atributos de Deus, uma vida de exercício e de constância da oração, nós também ganhamos ousadia naquilo em que nós pedimos. Elias não fez rodeios. Ele estava cônscio da sua missão. Ele estava cônscio de que se Deus não fosse capaz de ressuscitar aquele menino, ele não tinha motivo algum para ir diante de Acabe depois disso. Era bom ele dali ir para casa, fugir, se refugiar no Egito, ou seja lá onde for. Ele tinha motivos para crer que Deus ressuscitaria aquele menino, e ele então foi objetivo. Ele orou com clareza. Um dos motivos da gente não orar com clareza é que a gente talvez não se importa muito, né? Graças a Deus, eu vejo que na nossa igreja existe aí como é que fala? Um sistema aí de divulgação, né? Motivos de oração. Mas o fato é que quando aquelas pessoas estão mais perto de nós deveríamos ser mais curiosos. E ao mesmo tempo mais abertos em compartilhar motivos de oração. Saber o que as pessoas realmente precisam. E não simplesmente como uma criancinha de 4 anos. Senhor, abençoa o mundo inteiro, né? As crianças aprendem a orar assim. Que a gente fosse específico. Senhor, abençoe o João, a Maria, a Ana, o Joaquim, por causa disso, por causa daquilo. Aquele irmão está clamando por isso. Obrigado porque o Senhor o livrou daquilo. E que a gente, quem sabe, tivesse o hábito de ter uma lista pessoal de intercessão, sem depender dos grupos da igreja, mas nosso mesmo, individual. Então, reprisando, a calamidade, ela nos ensina a depender de Deus, trazendo à memória a nossa iniquidade. Ela nos inclina à oração, e a oração que Elias nos ensina tem 7 características. Primeiro, ele se retirou para estar a sós, ele teve fervor, ele dependeu de Deus, ele encontrou conforto na soberania de Deus, ele insistiu, ele apelou à misericórdia de Deus e ele pediu objetivamente. E por fim, os versículos finais nos ensinam algo surpreendente. O versículo 22 diz que o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. Ele disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. O menino reviveu. Alguns vão dizer assim: mas será que estava morto mesmo? Será que não foi só um desmaio? Não, a Bíblia ela é bem detalhista em dizer que ele já estava sem a sua alma. E a morte consiste justamente da separação entre a alma e o corpo. Deus nos constituiu assim, uma matéria física e uma matéria metafísica, transcendente, inexplicável à ciência, mas que ao mesmo tempo todo mundo sabe que existe, que é a chamada alma, que é o nosso lado espiritual, que é o que nos põe em comunhão com Deus, que é o que nos faz pensar, esperar ou até mesmo refletir sobre a nossa existência, sobre a vida após a morte, sobre o bem, o mal, etc. Enfim, nenhum outro ser de carne e osso na face da terra tem essa mesma capacidade que o ser humano, porque somente ao homem Deus dotou de alma. E a nossa morte ocorre quando a alma abandona o corpo. E é isso que o texto está dizendo que aconteceu. Ele estava realmente morto. O que nós vemos é que Elias
fez o que nós devemos fazer sempre, reconheceu que estava na presença de um grande rei. E um grande rei é dignificado quando diante dele são feitas grandes petições. Uma grande petição dignifica um grande rei. Vejam, irmãos, nós vivemos uma era em que milagres assim já não são mais comuns. Como resposta à oração, eu mesmo sou testemunha de Deus ter curado pessoas com doenças incuráveis. Mas, ordinariamente, isso não ocorre, isso não é mais um dom. Deus age por meio da oração. Isso não significa que nós não devamos ter qualquer esperança com relação a isso, nas nossas orações. Todos nós um dia vamos morrer. No entanto, a nossa esperança prevalece, porque nós não somente aguardamos, mas oramos pelos nossos parentes, pelos nossos irmãos da igreja, pelos nossos amigos, que eles também possam, mesmo passando pela morte, reviverem na ressurreição do último dia, porque Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Elias, quando chegou à casa da viúva, ele foi imediatamente reconhecido como um varão de Deus. Ele foi saudado assim. Muitos de nós, quem sabe no nosso ambiente de trabalho, quem sabe na nossa escola, quem sabe até na família, somos imediatamente rotulados. Aquele é o crente da família. Aquele é o protestante da nossa classe, né? Esse aí é o evangélico da nossa firma. Então, primeiramente vem a fama, primeiramente vem o rótulo, né? O título vem primeiro. Infelizmente, muitos fazem mau uso desse título, né? E acabam sendo vergonha para o evangelho. O que nós vemos aqui, no entanto, é que Elias foi provado por Deus e, ao ser provado, manteve a sua profissão de fé. Diante do momento talvez o mais difícil da sua vida até aquele momento, diante talvez do desafio mais, como é que eu digo? Como que uma saia justa, um beco sem saída, uma situação insolúvel. Ele fez aquilo que aprendeu na escola dominical, por assim dizer. Ele orou, ele buscou a Deus em secreto, ele perseverou, ele apelou aos atributos de Deus, ele não se esquivou de pedir a Deus aquilo que o próprio Deus havia colocado no seu coração. E o resultado é que aquela mulher, quando vê o seu filho sendo entregue vivo nas suas mãos, ela diz: agora, né, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A calamidade pode ser a maior oportunidade que você terá na sua vida de dar uma prova aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus colegas, de que aquilo que eles pensam de você é verdade. É verdade. A tribulação faz com que a gente ou fale ou acerte. E se a gente realmente se apega naquilo que a palavra de Deus nos orienta, se a gente se apega com Deus, se a gente é fiel em buscá-lo em oração e não buscar a nossa própria força, em recorrer a Ele com petição sincera e insistente, ao invés das nossas próprias astúcias, ao final, nós provaremos que a palavra de Deus em nossa boca é a verdade. Isto é algo fundamental, especialmente nos dias de hoje.
Até décadas atrás, ninguém questionava que a existência de Deus fosse verdade, ou que o que está na Bíblia fosse verdade, ou, enfim, que existisse uma verdade. Hoje, qualquer pessoa já está em dúvida. Por quê? Porque não existe verdade na visão do mundo de hoje. Nós vivemos uma era de pós-verdade. As pessoas desistiram de acreditar que elas possam conhecer a verdade. Então, o que cada um assume no seu coração é verdade para ele. E isso já basta no entendimento do nosso mundo. Nós, no entanto, pregamos uma verdade objetiva. Que Deus existe, que Ele é o Criador de todas as coisas, que o homem, por ter se afastado de Deus, está destituído da sua glória. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, proveu um caminho de reconciliação através da pessoa e da obra do seu Filho encarnado, que se apresentou à cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados em nosso lugar. E esta verdade, ela não tem variantes, ela é objetiva. E ninguém virá ao Pai senão através de Jesus Cristo. Não há outro caminho. Mas o seu amigo não saberá que você está dizendo a verdade, até que ele veja isso na sua vida. Ele não saberá que existe uma verdade, que o que você diz é verdade, até que ele possa ter comprovações na maneira como Deus se manifesta na sua vida. E um dos instrumentos mais fortes que Deus usa para manifestar isso é a calamidade, na nossa vida inclusive. A calamidade nos disciplina, a calamidade nos aperfeiçoa, a calamidade cria perseverança em nossas vidas. Mas no caso de Elias, ele ensinou o profeta e a viúva, primeiramente, a se recordarem que são iníquos, indignos diante de Deus. Em segundo lugar, que eles precisam orar para terem os seus clamores atendidos. E em terceiro lugar, por meio da calamidade, a verdade foi estabelecida na casa da viúva. Agora, meus irmãos, que isso diz respeito a nós. Como posso viver isso, né, do ponto de vista prático? Com relação àquele comodismo inerente ao ser humano, eu devo dizer que as nossas igrejas evangélicas, de uma forma geral, estão vivendo como se Jesus Cristo ainda fosse demorar muito para voltar. Temos nos ocupado mais do que seria saudável e prudente em atividades sociais e lúdicas, enquanto pessoas estão perdidas e enquanto Cristo está na iminência de resgatar a sua igreja. Paulo dá uma instrução a casais, mas ele amplia o leque em 1 Coríntios 7, dizendo o seguinte: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele nada usassem, porque a aparência deste mundo passa. Devemos viver sabendo que a paz e a prosperidade são ilusórias. São ilusórias. O mundo está nos seus últimos dias. Devemos também ser cônscios do nosso pecado e não pensar que algum mal que sobrevém à nossa vida é algo injusto. Se Deus realmente fosse exercer juízo sobre a nossa vida, nós seríamos condenados ao inferno, à morte eterna. Mas pela graça, por meio da fé, nós somos salvos.
pelo que Jesus Cristo fez por nós e não pelo que eu fiz para Ele, então eu devo viver em humildade diante dEle. E devo viver em contrição pelos meus pecados e atitude constante de confissão e arrependimento. Devo também já aproveitar o tempo da paz para me exercitar na oração, para que eu não tenha que começar a aprender a orar quando a calamidade chegar. É necessário ter uma vida de oração, e não apenas orar quando convém, e não apenas orar nas reuniões da igreja, e não apenas orar em momentos padrões do dia, em que nós fazemos orações muitas vezes mecânicas. Nós precisamos ter vida de oração, isso significa dedicar tempo a entrar na presença de Deus. E finalmente é necessário que as nossas obras confirmem as nossas palavras. É a nossa confissão de fé, ou melhor, é a nossa profissão de fé, é o exercício prático da nossa fé na hora da calamidade. São as nossas reações, não de desespero, mas de confiança. Não de blasfêmia, mas de piedade. Não de desânimo, mas de perseverança. E vão fazer com que nós, não somente nós, permaneçamos no caminho certo, mas possamos levar muitos ao conhecimento da verdade. E dessa forma Deus possa abençoar a sua amada igreja, através dos exemplos da vida desse precioso profeta de Deus, o profeta Elias. Deus assim nos abençoe. Amém.